Nesse vídeo você vai assistir a uma aula grátis completa do melhor curso Photoshop Avançado online que vai te ajudar a criar artes profissionais mesmo se você estiver começando do zero. Então assista a aula completa do curso Photoshop Avançado online. Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo nós vamos criar essa arte aqui de runner, né? Uma arte de corrida de rua que eu pensei justamente por hoje em dia a gente vê muitos movimentos aí buscando a saúde, né? Movimentos buscando a vida saudável, e as corridas de rua têm sido um grande público, existe um grande público, né? Alvo aí pra gente trabalhar como um segmento dentro das mídias sociais. E aí, falando um pouco sobre a arte que a gente vai começar a criar, as técnicas que a gente tem aqui, o que tem de novidade de recurso visual é essa perspectiva de envolver pessoas em shapes, que é uma tendência bem atual. Então a gente tem aqui um retângulo, né, que a gente criou, um retângulo que está aqui mais numa proporção vertical, e tem uma faixa aqui do retângulo que está simulando como se a pessoa tivesse uma perna e a outra dentro desse retângulo, e aqui alguns espaçamentos que a gente aproveitou para utilizar para colocar algumas informações sobre o evento. Então é basicamente isso. Tem um motion aqui, né, que dá uma perspectiva da pessoa estar correndo, tem um motion motion blur na pista também, e a gente vai ver como fazer esses recursos nessas videoaulas. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Photoshop. A gente já está com o artboard aqui, né, com o nosso canvas de 1080 por 1080. Falando do processo criativo, deixa eu abrir aqui a imagem. Quando eu comecei a pensar essa arte, eu parti dessa imagem aqui, do corredor, que eu achei, né, que eu encontrei. Então eu comecei a fazer o processo de recorte dela, que eu vou iniciar aqui com vocês. E depois eu fui trazendo alguns elementos. Eu sempre faço isso, parto da ideia, crio o objetivo, vou atrás de uma figura que vai ser como se fosse o objeto central. E aí, fazendo o estudo de referência, o estudo de layout, de cores, referência de cores, de layout, de tipografia, eu acabo trabalhando os elementos seguintes, né? Eu faço esse estudo em conjunto, procuro uma imagem e trabalho a partir dela. Eu vou dar um zoom bem grande aqui, bem forçado, para eu poder fazer o recorte. Essa imagem ela não tem uma qualidade 100%, ela é boa, mas dá pra ver que ela não tem uma resolução de pixel muito grande. Então eu vou fazer o seguinte: primeira coisa, coloquei minha imagem, dei um zoom grande aqui, vou rasterizar com o botão direito, Rasterize Layer, pronto, ok. Vou vir aqui na ferramenta do laço poligonal, que é esse daqui. Vou dar um Caps Lock aqui para ativar a setinha, se não tiver, às vezes fica aqui. Eu posso me movimentar com a barra de espaço, clicar pressionada, fica legal, fica bom. E vou fazer o seguinte, vou começar a fazer o recorte, como eu falo sempre, entrando um pouco nesse serrilhado, para não pegar o azulzinho, ou o cinza, na verdade, aqui, né, do que tem do fundo. Então eu sempre adentro um pouco, quando eu vejo a margem do serrilhado assim, aqui eu evito e eu boto para dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse processo de recorte, quando estiver finalizando, eu volto com vocês. Eu vou dar um speed art, vou fazer aqui, basicamente é ir clicando e criando a angulação. Então eu vou fazer isso, eu vou dar um speed art e volto já já. E aí, assim, aqui eu tô terminando, né, esse speed art. Pra quem não sabe o que é speed art, é um recurso, ó, quando aparecer a bolinha aqui, ó, basta clicar. O speed art é só um recurso da edição, então não é nada do Photoshop. Eu realmente tive que fazer toda a seleção aqui, ó, por fora. E eu fiz com um zoom bem forte, para poder ter uma precisão melhor, um zoom bem grande. Algumas pessoas optam por utilizar outros recursos aqui de ferramenta de seleção e corte. Eu realmente gosto da precisão que eu tenho com o laço poligonal, só que para quem está começando pode sentir um pouco de dificuldade. Para fazer tão preciso tem que ter uma precisão bem legal do mouse e dos cliques que vai dando, né? Mas é isso, com o tempo a gente vai ganhando essa habilidade e vai desenvolvendo cada vez melhor. É preciso realmente, essa parte é preciso realmente prática. Então depois que eu fiz minha seleção, vou vir aqui em Select and Mask. E aqui está um fundo azul que dá para ver legal. Eu poderia trocar a cor desse fundo aqui no Color, tirar um pouco da opacidade para ver, mas para mim aqui tá bom.
O que é que a gente vai fazer agora? Apertando o mouse, a barra de espaço aqui para movimentar, nós vamos remover isso daqui que a gente não fez lá na hora da seleção. Vou dar um zoom aqui também, clicando aqui com o zoom daqui, pegar a ferramenta do laço poligonal que tem aqui também. Com o Alt selecionado, ele vai modificar o símbolo, vai ficar o menos. Eu dou o primeiro clique com o Alt pressionado, pronto. O segundo eu já não preciso mais pressionar o Alt e vou clicando aqui justamente da forma que eu falo, entrando um pouco na imagem para evitar pegar o serrilhado, e fecho aqui. Ele já fez aqui. Agora eu vou fazer com esse cantinho aqui, Alt pressionado, selecionar aqui, pronto. Posso Alt no zoom aqui para voltar, mãozinha aqui para ok. Se eu quiser suavizar um pouco os cortes, eu posso utilizar aqui o Smooth, que ele vai dar uma suavizada. Ó, vou voltar para o 0. Nota como aqui tá serrilhado, então vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e ele vai dar uma suavizada aqui. Posso tentar utilizar o Feather também, um pouquinho, é bem sutil, bem suave, para a gente não perder muito da imagem que a gente tem. Vou vir aqui em Output, vou só trocar aqui para New Layer with Layer Mask, New Layer with Layer Mask, ok. E aí eu já tenho aqui criado uma máscara de corte no meu personagem. É um tipo de corte que a gente faz que não é invasivo, porque a gente pode mais na frente restaurar, né? Então é bem bacana utilizar esse recurso. Agora, o que foi que eu fiz dentro da perspectiva do que eu estava criando? Quando eu estava fazendo esse processo criativo, deixa eu voltar aqui um pouco. O objetivo que eu tinha realmente era fazer algo sobre a corrida. Então, a centralidade era o corredor, né? Então, eu crio o corredor, coloco ele bem no centro do meu processo de criação. E aí, dentro do estudo de cores que eu fiz, eu percebi que o preto e vermelho era uma cor que existia, né? Que combinava com essa parte assim esportiva, de academia, de corrida. Claro que existe uma gama de outras cores, mas acabou que dentro da minha decisão eu optei por trabalhar com preto e vermelho. Então, de cara eu já apliquei um Gradient Map ao meu corredor. Vou vir aqui em ajustes e Gradient Map. Vou dizer que ele fique só no corredor, então vou pressionar Alt e clicar aqui no corredor, vai ficar aqui. E o gradiente que eu coloquei foi esse daqui, que ele não é o preto e branco, ó. O preto e branco ele ficaria muito escuro. Eu trabalhei para chegar num preto azulado, que é esse daqui. A cor dele é 1D27, tá mais ou menos nessa posição. Note que tá aqui no azul mesmo, e numa posição que eu vim trabalhando até chegar mais ou menos aqui, que não ficasse ele azulado, mas que não ficasse muito preto, não ficasse muito forte. Então eu cheguei nessa cor, dei uma afastadinha aqui pra cá só para dar uma escurecida a mais, dei um ok, e pensei como que eu vou trabalhar essa arte criativa, como que eu vou fazer o processo criativo para adicionar elementos, para ficar algo legal. Então eu me utilizei de um recurso que vem sendo utilizado, que é você envolver a pessoa com shapes. Então eu comecei a pensar nessa perspectiva, então criei um retângulo, mais ou menos aonde que eu queria que ficasse, que envolvesse ele. Criei um retângulo mais ou menos nessa proporção. Vou subir só um pouquinho aqui. E deixei esse retângulo sem cor, porque eu queria apenas a borda, e trabalhei aqui com a borda. Fui aumentando aqui, eu acho que ficou mais ou menos em 20, 22. Vou colocar aqui 22 pixels. Ok? E aí eu resolvi mudar a cor dessa borda justamente por um vermelho, mas não era esse vermelho que eu queria. Esse vermelho que tem aqui na paleta padrão, ele é muito vibrante. O que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar aqui, ó, até chegar num vermelho que ele fosse um pouco menos vibrante do que aqui. Se eu der um ok aqui, ele vai pegar. Eu vou colocar a cor precisa, é mais ou menos esse vermelho, mas eu vou colocar aqui a cor precisa que a gente definiu quando a gente estava criando, que é o ED 3C
49. Foi esse vermelho aqui. Ok. E aí eu coloco esse retângulo para trás do personagem, arrasto o layer aqui para trás. E mais ou menos eu tenho o que eu queria para a arte. Deixa eu afastar só um pouquinho aqui para o lado, para centralizar um pouco melhor. Para mais informações sobre o curso Photoshop Avançado Online, acesse o site oficial na descrição do vídeo. Lá tem todas as informações sobre o treinamento.